Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é via web. Alan Cardoso, do Santander Asset. Como a UIS está lidando com a necessidade do time para suportar as diversas novas iniciativas anunciadas nos últimos meses? Bom, Alan, é uma pergunta importante. Hoje, com certeza, é o principal ativo da companhia e também o principal, consequentemente, o principal gargalo. A UIS, ela tem, e aí isso já vem de períodos anteriores, a gente tem uma escola muito forte. E, nesse caso, até o fato da gente ter uma operação relativamente parruda, fora do eixo Rio e São Paulo, nos ajuda. Então, a gente vem formando talentos dentro de casa há bastante tempo. Se você olhar o nosso propósito, virou em 2018, principalmente capacitar e desenvolver pessoas. Uma forma de materializar essa escola que eu mencionei é você olhar as pessoas que estão conectadas desse lado da sala, né? Quando você olha, por exemplo, a Estê, Guilherme e até mesmo eu, obviamente eu já tinha uma trajetória, mas passei bastante tempo dentro de casa, ambos também, mas também tem 8 anos de casa, você vai ver que eles não estão na área de origem da sua atuação. Então, essa escola é muito presente na UIS. E se você olhar outras investidas que estão tendo muito sucesso, subsidiárias da UIS, em parcerias com outros bancos, você também vai enxergar nessas unidades ou nessas empresas pessoas que têm uma trajetória bastante robusta nessa escola, né? Acho que o caso mais exemplar é o Inter, que foi uma das primeiras que levou uma leva de pessoas extremamente talentosas na nossa companhia. Nossa próxima pergunta é de Tiago Ribeiro, investidor pessoa física. Se pudessem dar uma abertura sobre os primeiros passos na CMG e como interpretam a potencialidade da unidade com esse primeiro trimestre, já conhecendo a operação? Olha, a CMG ela tem um potencial muito, muito robusto. A gente encontrou uma realidade, uma cultura e uma capacidade de execução no Banco BMG que mesmo para a gente que apostava, né, no banco, mas que vem nos surpreendendo. A CMG ela tem alguns blocos de pilares estratégicos. O primeiro pilar estratégico, que é o foco desse início desse ano, é a ruptura, na verdade, a grande inovação de conseguir fazer com que canais transacionais que nunca venderam produtos de relacionamento começassem a vender e ainda mais vendessem em seguros que não são atrelados a crédito. Isso a gente consegue ver via o standalone, que é desconectado do crédito, e o PapCard, que estão decolando no canal Corban e nas lojas Help. Isso é uma inovação. Tem diversos bancos que operam em canal indireto, olhando crédito, e eles nunca conseguiram atuar com seguridade. Tem um segundo pilar, que é muito estratégico também, mas já é de médio prazo, é que o BMG está se tornando um banco relacional. Então, um banco digital, um banco com conta corrente, que começa um diálogo mais perene com esse cliente, né? Um novo posicionamento de marca, e isso deve destravar aí uma segunda onda de crescimento, que a gente espera que vai demorar um pouquinho, então é médio prazo, na UIS médio prazo, segundo semestre, início do próximo ano. E uma terceira onda aí é explorar o brand awareness e o brand equity, que o BMG já vem criando, mas deve aumentar muito mais com essas duas primeiras ondas. E aí a gente começa a olhar canais alternativos ao canal tradicional. Mas nessa jogada, a UIS é extremamente disciplinada. Então, quem conhece bastante a UIS, a gente se diz até engenheiros que vendem, né?
Então, a gente é muito metódico na realização de um plano bem estruturado. Então, a gente vai dar esses passos de cada vez. E o primeiro passo deve dar um bom aumento no top line, já vem dando, só que ele tem um custo de aquisição razoável. Então, a gente vai ter muito custo para pagar essa força comercial para viver de receitas perenizadas. E na segunda trajetória, aí já mais parecido com o caso do Inter, você já tem uma expansão de margem maior. Nossa próxima pergunta, Vinícius Esteves, Sara Invest. Bom dia, Everton e Guilherme. Parabéns pelos resultados e obrigada pela doação do desempenho por unidade. Tenho duas perguntas. A primeira, como vocês estão enxergando o futuro do mercado digital para seguros e distribuição de produtos financeiros, como a Interseguros, por exemplo? A segunda, como está a pipeline de novas parcerias e investimentos para o restante do ano? Muito obrigada. Bom, falando um pouquinho do digital, e aí voltando para consistência estratégica. A Wiz entende que a melhor forma de alavancar produtos de seguridade é explorando o momento, explorando o relacionamento. Então, é por isso que a gente investe tanto no que a gente chama de visão expandida de bancassurance. Ou seja, entender o momento do cliente através de uma outra transação, através de uma outra aquisição. Nesse sentido, o digital é porrada. Então, quer dizer, o mundo digital virou o ambiente em que a gente consome nossas transações, que a gente consome no e-commerce, que a gente consome no crédito. E aí tem a oportunidade de seguros. Muito pouca gente está explorando esse nicho, que a Interseguros é, com certeza, a referência disparada em jornada, em gamificação, em entendimento ao cliente e CRM. Eu acho que o time da Interseguros tem 6, 7 talentos que eu acho que eu não encontrei no restante da minha trajetória nesse setor. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado para que essa pergunta não seja uma discussão de .com puro de seguros, aonde não só está fora do framework estratégico da Wiz, ou seja, o wiz.com.br, para vender seguros e gastar em Google AdWords, queimar caixa, no intuito de criar um brand equity, no intuito de gerar tráfego. Isso não só está fora, está marginalmente fora do nosso framework estratégico, não significa que não faremos, mas não é o nosso core, e a gente é cético. Então, a companhia é bastante cética com relação ao investimento de recursos dos nossos acionistas. Então, a gente só gosta de investir naquilo que a gente sabe fazer e que é aquilo que a gente consegue garantir para o nosso investidor o retorno sobre o capital que é dele e não nosso. Nossa próxima pergunta é de Alan Cardoso, Santander Asset. Com o uso do caixa, endividamento para a JV com a BRB, estou assumindo que irão consumidor todo caixa e emitir dívida. Qual será a estratégia para novas parcerias com desembolso de caixa relevante? Mais dívida? Follow ou se for necessário? Ou a Wiz irá focar em desalavancar primeiro antes de entrar em outras operações que demandem capital relevante? Bom, Alan, conceitualmente você está certo, direcionalmente você está certo. Então, a JV do BRB ela deve consumir um bom nível de alavancagem, dado o histórico da companhia. Mas, mesmo assim, vale reforçar, a companhia tem 250 milhões de reais em caixa, está bem posicionada, é uma companhia que gera caixa diariamente, a gente não passa nenhum dia queimando caixa. E a nossa capacidade de se alavancar é um pouco maior do que o próprio BRB vai demandar. Sobre outras alternativas, sim, está no raio da companhia. Follow-on, eu já tenho falado com alguns investidores, a gente acha que precisa de um momento onde o acionista atual, todos os nossos acionistas atuais que não queiram acompanhar, não se sintam prejudicados. A gente vê o preço da ação um pouco descontada, então acho que não é, no curtíssimo prazo,
a visão. Mas pode ser utilizado, assim como também, em algum momento, num longuíssimo prazo, alguma discussão com relação à nossa política de dividendos. Sobre o resto, o final da sua pergunta, sobre desalavancar e deixar negócios que criam valor passar, acho que isso seria uma afronta a esse time que a gente montou e acho que seria uma afronta a vocês também. Então, a gente não vai deixar negócios que são estratégicos passarem. Obviamente, vocês podem observar que a Wiz poderia estar fazendo negócios numa velocidade maior, é que a gente prefere ter esse pace conservador e certeiro, com grandes parcerias e instituições que a gente conhece, confia e que acredita no próprio business, no próprio case, e aí sim faz sentido a Wiz apostar. Nossa próxima pergunta é de Tiago Ribeiro, investidor pessoa física. Olá, pessoal, bom dia. Se pudessem abordar um pouco o horizonte de crescimento para o Easy, parceiros, com a entrada do Itaú Santander e Paraná Banco, e principalmente a operação da Home Equity, o crescimento dessas parcerias virá em 2022 ou podemos esperar algum ganho para 2021? Bom, acho que o Alan tem uma pergunta também parecida. Eu considero que a resposta atende às duas perguntas. A Wiz Parceiros, é importante o investidor entender que ela tem a composição de duas estruturas de receitas que andam em paralelo. O processo de indicação, que basicamente são receitas oriundas de venda, e o encarteiramento, seja por seguros atrelados, como prestamista, ou o próprio ganho financeiro da carteira do home equity. A verdade é que o processo de receita de indicação que vem no curto prazo, ele é muito mais para movimentar a estrutura. Aonde está o verdadeiro ganho estrutural e de longo prazo da Wiz, a gente acredita, está numa vertical de receitas que dependem de carteira. E isso aí toma um certo tempo. É positivo e negativo. É positivo porque a operação atual da Caixa Consórcio, CNP Consórcio, já atingiu essa maturidade e nos dá um colchão de receitas recorrentes. O Itaú e o Santander e o próprio IMO ainda não. Então, o investidor tem que enxergar isso mais como um ganho de longo prazo. Quando você falou, por exemplo, da questão de vir em 2022, sim, acredito que é muito mais 22 ou 23 que a gente vai enxergar grandes porradas no resultado advindo de vendas de safras atuais. É a natureza do business. Mas por que também pode ser positivo, Everton? Porque isso é uma barreira de entrada. Então, quantas empresas têm tecnologia, estrutura, gente e capacidade de investir para colher essa receita futura no médio e longo prazo, dado o encarteiramento dessa composição de receita, né? Nossa próxima pergunta é de Ricardo, da BTG Pactual. Parabéns pelo bom resultado. Vimos que o segmento da Core Business veio bem forte no trimestre, mas isso foi parcialmente compensado por um resultado da Unit BPO, caindo no trimestre. O que explica esse resultado mais fraco na Unit e o que podemos esperar para o resto do ano? Olha, a Wiz BPO, ela ainda tem como principal cliente, apesar da diversificação muito forte, ela ainda tem como principal cliente o ecossistema Caixa. E o ecossistema Caixa, diferente, a Wiz BPO não tem o mesmo sistema de remuneração. Ela vive muito de FIIs, de carteiras novas, de encarteiramento, né? Então, quando existe alguma mudança da natureza de vendas do ecossistema Caixa, pode impactar nas estruturas de receita da companhia. Então, lá não é por valor, é por número de clientes, é por carteira, diferente do comissionamento que a gente tinha da estrutura de receita da Seguridade. Como o volume de clientes diminuiu, aumentando o ticket lá, deu esse impacto. Acho que é importante só entender que a Wiz BPO ela vem cada vez mais se transformando numa empresa de BPO de tecnologia, soluções e inovação. Então, e isso também demora algum tempo para maturar,
mas a gente está extremamente otimista com o futuro da Wiz BPO e, inclusive, otimista no médio prazo com expansão de margem. A partir do momento que a gente sai de tarefas que foram a origem da Wiz BPO, que eram mais transacionais e operacionais, e começa a ir mais para um segmento de inovação e tecnologia e valor agregado com complexidade técnica, como o business de agronegócio, o business imobiliário, o próprio business de esteira de crédito para bens e garantia, a gente deve enxergar no médio prazo uma esticada de margem da Wiz BPO. Essa é a nossa visão. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, senhores, queria agradecer a participação de todos vocês na audioconferência. Acho que marca um milestone importante da nossa história. É o primeiro trimestre de uma realidade distinta. Acho que é importante o investidor entender que a gente já vinha se preparando para qualquer tipo de mudança, principalmente mudança nos econômicos, desde 2018. Então, a companhia passou por uma forte transformação, que passou desde pessoas, processos, tecnologia. E aí acho que tem duas mensagens importantes para esses últimos 5 meses da Wiz. O primeiro é a força da nossa cultura e a força do nosso time. Impressionante como a possível frustração, a possível revolta por qualquer coisa diferente do que a gente imaginava que era o ótimo no processo da Caixa durou um dia. No dia seguinte, a gente já estava unido dentro de uma sala, discutindo novos negócios e implementando soluções. Isso é muito, muito único. E aí aqui fica o meu grande agradecimento a todo o time da Wiz, que, em geral, escuta a nossa vídeo. Eu acho que o reconhecimento e o futuro dessa companhia pertence a vocês. E acho que foi vocês que conseguiram fazer esses últimos 3 anos serem tão brilhantes e o que os próximos 3 vão ser ainda maiores. O segundo é relacionado a negócios. A gente está muito bem posicionado. A companhia é referência no que ela faz. Não existe empresa no Brasil e eu desafio a achar alguém no mundo que tenha essa inteligência de explorar ecossistemas e principalmente na visão de bancassurance igual a nós. Marco esse final dessa videoconferência com uma frase que o meu time fez para mim ao longo desses últimos 60 dias, que é Never bet against Wiz. A gente teve tumulto e ruído na nossa ação e esse foi o espírito desse time. Não aposte contra essa companhia, não aposte contra esse time, porque o destino vai ser bastante doloroso. Então, agradeço a todo mundo e vamos para a próxima, vamos entregar essa sexta-feira também. A teleconferência da Wiz está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.